Paz a todos, irmãos. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade por falar da palavra dele. Eu gostaria de ler Filipenses 4:4, que diz assim: Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e a súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por falar da Tua palavra, Pai. Pai, vem me capacitar, Pai, não tenho nada de mim para entregar, mas o Senhor tem, Pai. Pai, venha usar a minha boca como o Senhor deseja, venha falar com o seu povo. Nessa tarde aqui eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Uma coisa que nós podemos aprender no versículo 4 é que a nossa alegria não deve estar nas coisas do mundo ou em outras coisas que não seja na presença de Deus. Pois a alegria do mundo é passageira, mas a alegria de Deus não vai passar. Mesmo se estivermos na prova ou na bênção, na alegria de Deus dura para sempre. A nossa alegria está na presença de Deus, pois Ele nos guarda e dá o que nos falta. Mas a tentação vem nos tirar da presença de Deus. E por isso nós temos que focar no alvo. E esse alvo é Cristo. Mas sempre vai ter algo acontecendo em sua volta para tirar o foco de você. Agora eu vou falar de alguns personagens que se desviaram do foco da presença e a salvação. Vou falar de Ló e sua esposa. Em Gênesis 13, fala um pouco da história de como Abraão se separou do seu sobrinho Ló. Alguns versículos mais à frente, Ló vai para uma região que ficava duas cidades, que era chamada Sodoma e Gomorra. E os moradores dessa cidade faziam tudo que Deus abominava. Então Deus falou que ia destruir essas cidades. E Abraão fala para Deus que para Deus poupar, porque seu sobrinho estava lá. Deus mandou 2 anjos irem falar para Jó sair da cidade e não olhar para trás. Quando Ló estava saindo da cidade, sua mulher olha para trás e no mesmo instante ela vira uma estátua de sal. E com isso nós podemos aprender que se desobedecemos uma voz de Deus, nós estamos saindo do foco e da presença de Deus, dando a legalidade para Satanás entrar, para fazer o que ele quiser. E por isso nós devemos vigiar, para não desobedecermos a palavra de Deus. Agora eu vou falar do povo de Israel. Em Êxodo 32 vai falar que do povo de Israel, que pede para Arão fazer um bezerro de ouro. Um bezerro de argolas e outros objetos. E Arão, terminando, disse: Esse é o Deus que te tirou do Egito. Neste contexto, Moisés sobe ao monte de Deus e pede, mas se passaram 40 dias no monte. E o povo não teve a paciência de esperar o que Moisés trazia, que eram as boas novas de Deus, tinha entregado para ele. E quando nós se precipitamos as bênçãos que estavam chegando para nós, Deus faz demorar um pouco mais, para que podemos aprender o caminho que Ele deseja para o seu povo. Isso aconteceu com Israel, que o deserto era o tempo de passagem, mas com a desobediência deles, fez eles ficarem 40 anos no deserto. Mas o que nós conseguimos aprender com essa passagem é: não importa o tempo que demora para a sua bênção chegar,
Nunca se precipite, pois Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Como fala Eclesiastes 3:1-8, que fala o tempo, que há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E um versículo que fala muito ao meu coração é Eclesiastes 3:1. Fala assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo da terra. Eu gostaria de dar um breve testemunho. Quando eu tinha 4 anos de idade, meu sonho era ser diácono na igreja. E minha mãe falava que era tudo no tempo de Deus. E passando 6 anos, quando eu estava com 10 anos, Deus realizou um sonho de uma criança. E esse ano faz 6 anos que eu sou diácono. E eu só tenho que agradecer a Deus pelo ministério que Ele entregou nas minhas mãos. E tudo que Deus prometeu na minha e na sua vida, Ele vai cumprir. Mas nunca se esqueça, nunca se precipite. Não se precipite, pois quem se precipita está saindo do foco e da presença de Deus. Não seja como o povo de Israel, que não teve paciência de esperar em Deus. Eu gostaria de falar de Sansão. Em Gênesis 13:16 fala um pouco da história de Sansão. Sansão era nazireu. Ele não podia comer nada impuro e beber bebida fermentada. E não podia passar navalha em sua cabeça. Sansão foi um dos homens mais fortes que já existiu. Deus fez a força de Sansão ficasse nos cabelos dele, que não poderia ser cortado. Mas todos sabem que uma certa mulher, chamada Dalila, ficaria perguntando para ele o segredo de Sansão para ser tão forte por várias vezes. Ela perguntou, ele então falou, chegou uma hora e ele falou. Sansão ficou injuriado com ela perguntando, e ele falou o que era no seu cabelo. Então ela chama alguns guardas para cortarem seu cabelo e para prender Sansão. Quando Sansão acordou, ele estava amarrado e cego, pois tinham furado seus olhos, e sem forças para sair. Então ele clama a Deus que desse sua força mais uma vez, para que ele pudesse sair daquela situação. E Deus deu aquela força que ele pediu, para que ele pudesse sair. E na sua morte ele matou mais soldados em sua vida. O que nós podemos aprender com Sansão é que não podemos falar para qualquer pessoa o que Deus fala a seu respeito, ou quando ele vai dar uma bênção para você e você fala, pois por muitas vezes acabaram com seus sonhos e não vão falar que você é capaz. E por isso nós temos que vigiar com quem nós temos que falar as coisas de Deus, que Ele entregou a seu respeito. Não seja como Sansão, que cedeu às tentações, mas assim permaneça firme. O que Deus falou para você, ter certeza que Deus vai cumprir. Davi. Gostaria de falar um pouquinho sobre Davi. Em Samuel 11, em 1 Reis, fala um pouco da história de Davi. Mas antes de falar de Davi, Israel teve um rei que o povo pediu para Deus. E Deus mandou que Samuel ungir Saul para que era um guerreiro. Mas a Bíblia fala que ele perdeu o seu reinado muito cedo, pois Deus deu uma ordem a ele. Ele desobedeceu
e fez tudo ao contrário que Deus disse. E nós podemos aprender com Saul e devemos obedecer tudo que Deus fala fala, que é a presença dele permaneça conosco, para que não aconteça como aconteceu com Saul, que Deus rejeitou o seu reinado e entregou a Davi um homem segundo o seu coração. Em 2 Samuel 11 fala do pecado que Davi cometeu, um adultério e um homicídio. Davi adulterou com uma mulher do seu melhor soldado, que era o seu servo Urias. Mas Davi tentou dar um jeitinho e acabou enviando uma carta para Joabe e falou para colocar Urias na frente da guerra, para que ele morresse. E ocorreu o que Davi queria, e Urias morreu, e alguns dos seus soldados morreram naquela guerra. E ele desagradou o Senhor. E Deus manda o profeta Natã para repreender Davi. Mas Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, pois a mesma intensidade que ele teve para pecar, ele teve para voltar à casa de Deus. Estamos sujeitos a pecar todos os dias, mas Deus está aqui para perdoar eu e você, nossos pecados. Ele perdoou Davi. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Que o Senhor falou com esse povo, que o Senhor falou comigo, Pai. Pai, me perdoa pelas vezes que nós fugimos um pouco da presença do Senhor, Pai. Pelas vezes que nós pecamos, Pai. Nos perdoa, Pai, para que nós possamos ser igualzinho a Davi, que ele pecou, mas ele se reconciliou, Senhor, com a mesma intensidade que ele pecou, ele teve para se reconciliar. É que eu te peço, Pai, venha guardar e venha proteger cada um. É que eu te peço, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, você que ouviu essa palavra, que Deus venha abençoar você e a sua família. É que eu te peço, é que eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém e amém.